Oh, glória a Deus. A todos os irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 1, na série Milagres de Cristo. Nós estamos na segunda temporada, onde nós estamos estudando todas as parábolas de Cristo, né? Inclusive aí no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, já tem as primeiras 10 parábolas. Essa aqui vai ser a 11ª. As parábolas são formas que Cristo utilizava com muita inteligência, pois ele consegue trabalhar uma quantidade enorme de assuntos, de temas, com poucas palavras. Essa é a ideia das parábolas, né? João capítulo 10, versículo 10, eu vou ler os primeiros 5 versículos, depois pouco a pouco a gente vai lendo os demais. Olha só o que diz a palavra de Deus. João capítulo 10, e versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome e as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por esse momento que temos de poder falar, ouvir e aprender a Tua palavra. Que ela seja as ferramentas que são necessárias ao Teu Espírito para trabalhar, moldar o nosso interior, a nossa forma de agir, de pensar, a nossa forma de nos relacionarmos contigo. Muito obrigado, Jesus, por esse culto, muito obrigado por este momento que temos, e assim damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só. Acredito que grande parte de vocês conhecem este texto de João 10, né, que traz uma quantidade grande de informações, de ensinamentos, de referências, e nós vamos aqui explorar cada uma delas. Então ele começa contando a seguinte parábola, do versículo 1 ao versículo 5, né, aonde ele diz: na verdade vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele começa aqui fazendo uma referência, ele começa nos ensinando o caminho, a reconhecer o caminho, a reconhecer o que Deus espera de nós. Vemos aqui então que ele começa dizendo que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Veja que numa palavra, num texto que fala sobre o bom pastor, ele não começa descrevendo as qualidades do bom pastor. Ele começa descrevendo os defeitos do mau pastor. Ele começa descrevendo as características do mau pastor. Pois como depois ele continua no desenrolar dessa primeira parte, as ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas reconhecem quem ele é. Quem é que não gosta de ser abençoado? Quem é que não gosta de ser curado? Quem é que não gosta de ser liberto?
Quem é que não gosta de ter uma vida em paz? Quem é que não gosta de ter uma vida sossegada? Quem é que não gosta de ter uma vida próspera nas mais diversas áreas, seja em matéria de saúde, seja em matéria familiar, seja em matéria emocional, seja nos relacionamentos? Todo mundo quer ser próspero nas mais diversas áreas. Então ele começa descrevendo aqui que aquele que não entra pela porta é o ladrão e salteador. Um pouquinho mais à frente, ele descreve que ele é a porta. Ele é a porta. Então aqui ele deixa claro algo que se torna bastante forte. Olha a linguagem que ele utiliza. Ele não diz que é um fraco na fé. Ele não diz que é um ímpio. Ele não diz que é um descrente, ele diz que é um ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta. Aquele que, ao decidir viver, ao fazer escolhas de como vai tomar as suas decisões, ao fazer escolhas até mesmo de que lado ficar, que postura assumir, o seu pensamento não for exatamente igual ao pensamento de Jesus, você não está entrando pela porta, você não está passando por Cristo. A tua forma de pensar, a tua forma de agir não está passando pela aprovação de Deus. E se não passa pela aprovação de Deus, é ladrão e salteador. Forte isso. Vemos que quando ele diz que a palavra de Deus é sim, sim, e não, não, e que não tem meio termo. A gente vê neste texto, onde ele fala sobre o bom pastor, que é inclusive o título dessa primeira etapa desse capítulo, ele usando referências muito fortes, muito positivas, muito diretas, que não tem meio termo. Eu não sou um meio crente, ou eu sou ou eu não sou. E eu não sou porque eu digo que eu sou. Eu digo, eu sou porque eu passei pela aprovação de Cristo e fui aprovado por Ele. Ele define quem é e quem não é. Ele é a porta. E ele ainda continua dizendo, e tem aqueles que são as ovelhas, aqueles que foram aprovados, aqueles que escolheram. Este é o caminho, esta é a forma certa de viver, esta é a forma certa de escolher, esta é a forma certa de nós levarmos a nossa vida. E aí ele continua dizendo, ali no versículos 4 e 5, e quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas. Observe que não há como nós passarmos a viver o tempo todo dentro da igreja. Se nós pudéssemos passar 24 horas por dia, 7 dias por semana da igreja, nós não pecaríamos. Iria passar cantando, orando, falando com Deus e assim por diante, mas isso não é vida, não é para isso que Deus nos criou. Vai haver um momento que você vai sair por aquela porta. Ao finalizar o culto, você vai voltar lá para a sua rotina, lá para a vida que você tem escolhido. Seja ela boa, seja ela ruim, a vida que tu tem hoje é resultado das tuas escolhas de ontem. Mas a vida que eu tenho não é justa. Então para de escolher injustiças e começa a escolher o que é justo. Enquanto tu plantar injustiça, tu vai colher injustiças. Não há como ser diferente. E a questão não é quem define o que é justo e o que não é. Não sou eu, não é você. Quem define isso é Jesus. É Ele que diz, isso é justo, aquilo não é. Uma das últimas parábolas de Cristo que eu preguei, até preguei, se não me engano, foi na quarta-feira lá na Guajuviras. Lá nós vimos que muitas coisas que parecem justas aos meus olhos e aos teus, não são diante de Deus. Ali um texto onde ele fala, rapidamente,
onde ele fala que um homem devia para o rei 10.000 dinheiros. E o rei, então, para cobrar aquela dívida, manda vender ele, sua mulher, seus filhos e seus bens, para que aquela dívida fosse paga. Ele começa a implorar e chorar e pedir: não, me dá mais um prazo e eu prometo que eu vou mudar e eu vou pagar a minha dívida. O rei fica emocionado com aquilo e lhe deixa ir. Saindo ele dali, ele encontra um empregado seu que lhe devia 100 dinheiros. Ao cobrar a dívida, o seu empregado pede que ele lhe dê mais um tempo, que ele compreenda a situação e que vai lhe pagar, porém ele não quer ouvir e prende e manda prender aquele empregado que lhe devia 100 dinheiros. A atitude que ele teve foi certa? Foi. Humanamente falando, foi. Porque o rei ia fazer a mesma coisa com ele. Humanamente, prender alguém que lhe devia era justo, porém não era justo aos olhos de Deus. E é nisso que o texto ele trabalha. O rei, quando ficou sabendo disso, ele disse: não devia tu ter tido misericórdia dele da mesma forma que eu tive contigo? Por isso, tu será entregue aos atormentadores até que tu me pague aquilo que tu me deve. E ali então, ao longo de toda a mensagem que eu preguei na Guajuvira, está disponível no meu canal no YouTube aí, a 10ª parábola de Cristo. Ali a gente trabalha esta questão que muitas coisas que são justas aos meus olhos e aos teus, humanamente falando, é justo. Aos olhos de Deus não é. E aí que muito crente erra, muito crente falha, porque enxerga só o que é humano e carnal. Ele não consegue perceber que tem muita coisa que para nós humanos é justo e diante de Deus não é. E aqui o texto ele está trabalhando isso. As suas ovelhas, aqueles que já passaram pela porta, foram lavados, foram transformados, aprenderam a amar Jesus, aprenderam a amar a Deus, aprenderam a viver da forma que é justa, adequada, correta. Chega no momento que essas ovelhas precisam sair para fora. Não tem como Deus te manter aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vem aqui à igreja, você sente a presença de Deus, Deus toca no teu coração, Deus toca na tua vida, manifesta cura, manifesta milagres. Enquanto você está dentro aqui do aprisco, esta bênção acontece, mas chega no momento que Jesus precisa te deixar ir para fora. Quando nós saímos lá fora, o texto ele continua dizendo que Jesus vai na frente e as suas ovelhas o seguem. Pelo menos assim devia ser. Nós devemos ser crentes não apenas dentro da igreja, mas fora também. Mas isso é uma escolha individual que cada um faz. As oportunidades de você não ser lá fora tão crente quanto é aqui dentro, vão aparecer. E ali que entra a figura do ladrão e salteador. Em outras palavras, aquele que lá no começo não quis se converter. Aquele que lá no começo não quis passar pela porta. Aquele que lá no começo não quis acreditar que aquilo que Jesus fala é a verdade, não quis acreditar que aquilo é o certo, não quis acreditar que aquele é o modo correto de fazer as coisas. Porém, mesmo ele escolhendo não passar pela porta, ele continua no mundo. Veja que Deus dá a ele o direito de viver pelo lado de fora da porta, assim como as ovelhas também estão pelo lado de fora da porta. Em muitos momentos as ovelhas estarão em um mesmo lugar, em uma mesma situação, com esses que são ladrões e salteadores. Porém o texto diz: porém as minhas ovelhas não darão ouvido a eles, mas antes fugirão deles. Quando o ladrão e o salteador vir lhe oferecer vantagens que lá dentro do aprisco não tem, lhe oferecer benefícios, alegrias,
supostas vitórias que lá dentro do aprisco Jesus não deixa que você tenha. Que Jesus diz que é errado. O ladrão e salteador, ele vem dizendo que é certo. As ovelhas de Cristo não dão sequer ouvido a estas coisas, pois o seu coração está firmado numa rocha inabalável, e não como aquele que ouve e constrói a sua casa sobre a areia. Mateus 7:21, se a memória não me engana. Então nós, quando estamos aqui do lado de fora do aprisco, quando estamos lá do lado de fora da igreja, lá nós temos o tempo todo a oportunidade de continuar seguindo Jesus e construindo a nossa casa sobre a rocha, ou podemos dar ouvido a estes ladrões e salteadores que vão lhe oferecer um evangelho mais fácil, uma forma de servir a Deus mais fácil, os supostos atalhos. Não precisa tudo isso. Não precisa este exagero. Deus te ama do jeito que tu é. Muitas ovelhas acabam se deixando levar por isso, porque ao invés de fugir desse tipo de conversa, dão ouvidos a ela. Não é em vão que o texto fala, antes fugirão dele. Por que ele é taxativo disso? Em nenhum momento o texto diz, eles vão ouvir, mas não vão acreditar. Não. O texto diz, antes fugirão deles. Para um diabo que enganou 1/3 dos anjos do céu, enganar você é como tirar doce de criança. Nenhum ser humano vai conseguir lutar contra isso. Não há como. Teu coração vai balançar. O teu coração vai pender para o lado errado. Não há como ser diferente. Jesus, sabendo disso, quando fala sobre isso, ele diz, fugirão deles, sairão de perto dessas conversas, não vão dar abertura para esses assuntos, porque se derem, vão balançar e muitos vão cair. Então ele chama a atenção, antes fugirão deles, porque não dão ouvido à voz de estranhos. Não. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e eu não quero outra. E ele continua dizendo, mas aí falando desta forma, os judeus que ali estavam ouvindo não conseguiram entender. Não conseguiram entender. Aí ele explica um pouquinho mais. Do 6 em diante, olha ali, ó. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Ficaram todo mundo se olhando. Do que ele está falando? Ele está falando de porta, ele está falando de ovelha, ele está falando de ladrão. O que ele está querendo com isso? Ele quer comprar uma fazenda, um curral? Então, Jesus, na sua imensa paciência, ele vai e explica um pouco melhor. Então, assim ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Olha só que interessante isso. Jesus, ele continua usando palavras que exija que você conheça mais a própria Bíblia para poder entender. Ele continua dizendo, eu sou a porta. Isso ele fala claro. E aí depois ele diz que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e... Quer dizer então que Moisés não era de Deus? Elias? Eliseu? Josué? Malaquias? Obadias? Quer dizer que nenhum era de Deus então, porque todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e todos esses vieram antes dele. E aí como é que fica o negócio? Veja, quando o Espírito Santo ele não consegue operar em nós e apenas a questão carnal opera em nós somos muito facilmente confundidos e enganados. E se alguém te perguntasse justamente isso, irmão,
Todos os profetas que vieram antes de Jesus, que a Bíblia cita, eram de Deus? Se eram, por que a Bíblia diz que todos que vieram antes eram ladrões e salteadores? Como você responderia isso? Estou fazendo uma pergunta simples. A resposta está lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ele nada mais está dizendo que ele existe desde o princípio, antes de qualquer coisa ele já existia. Que ele é a verdade, que ele é o caminho. Quem é que veio a esta terra antes de todas essas coisas, senão o próprio Satanás que foi expulso do céu? Então, mas por vezes nós, por não gostarmos de estudar a palavra de Deus e não percebermos, poxa, Jesus não está falando dele carnal aqui na terra. Jesus existe antes que todas as coisas são. E antes que todas as coisas fossem feitas, o diabo já tinha até sido expulso do céu. Ele mesmo enganou Adão e Eva, os primeiros dois seres humanos criados por Deus. Satanás não é santo e nunca será. Aquilo que ele te propõe e te oferece nunca será provado, aceito ou pactuado com Deus. É disso que ele está falando. Tudo que o diabo criou, inventou e faz na terra é mentira, engano e nunca será diferente. É disso que ele está falando. É disso que ele está dizendo. Tudo que veio antes, nada tem utilidade. Nada tem utilidade para a tua salvação. E ele continua dizendo, mas eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pasto. Olha a sequência das palavras. Primeiro, eu sou a porta. Reconhecimento. Eu preciso reconhecer, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É uma escolha que tu tem que fazer. Enquanto você acredita em santos, você não fez essa escolha. Enquanto você acredita que um pedaço de barbante amarrado lá no teu tornozelo te traz alguma sorte, tu não escolheu Jesus. Enquanto você acha que um pedaço de ferro pendurado no teu pescoço faz alguma coisa, tu não escolheu Jesus. Não há duas escolhas, não há três escolhas. Ou você escolhe a Ele como exclusividade, ou Ele não tem parte contigo. É sobre isso que ele está falando desde o começo. Eu sou a porta. É preciso reconhecimento. Se alguém entrar por mim, você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando. Isso é uma escolha que você faz. É uma decisão que você toma. É uma postura que você assume. Porém, ele diz, se você viver da forma que eu estou dizendo, você vai encontrar salvação, sairá e achará pasto. Em outras palavras, quando você estiver vivendo neste mundo mau e perverso, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar e Ele vai te abençoar. É isso que ele diz, entrará, sairá e achará pasto. Você vai entrar aqui no aprisco, será salvo, transformado, purificado e ao sair, continuará sendo protegido e guardado por Ele. Relacionamento. Porém, ele avisa, não é obrigado. Olha o versículo 10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... Uma questão que sempre as pessoas ficam em dúvida.
Uma pessoa que comete suicídio pode entrar no céu? Não. Não precisa conhecer muito a Bíblia, só abrir João 10:10. As escolhas estão muito bem definidas, assim como as suas oferendas. O ladrão vem oferecer morte. Jesus vem para oferecer vida e vida abundante, ou seja, vida longa. Você escolhe encurtar a vida e morrer. Acha que está indo para os braços de quem? De Jesus? É uma escolha. Você é livre para acreditar no que quiser, achar o que quiser, pensar da forma que quiser. O texto está dizendo isso. Agora, a partir do momento que você escolhe morte, você vira as costas para Jesus e abraça-te com Satanás. Não tem como ser diferente. Jesus está claramente falando a escolha que cada um vai fazer ao longo da sua vida. E você vai fazer essa escolha. E ele continua alertando: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O bom pastor quer que você viva e viva muito. Este é o bom pastor. Ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Lutas e problemas a gente enfrenta na vida? Sim. A morte é a solução? Nunca foi. Mas se a minha vida está ruim, o que eu tenho que fazer? O mais básico: não ser igual tu foi ontem. Porque se tu continuar agindo do mesmo jeito, da mesma forma, tu vai colher o mesmo resultado e as mesmas consequências. Não tem como ser diferente. 2 mais 2 sempre será 4. Não tem como ser diferente. O que precisa é mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança, quem sabe, de companhia. Sim, porque se as companhias estão só tentando te induzir ao que é errado, te afasta delas. É uma escolha, é uma decisão isso. É uma escolha. E ele vai continuar descrevendo, olha só. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Em outras palavras, quando tu toma decisões erradas na vida, e ao invés de você atrair Jesus para a tua vida, tu atrai obras malignas, no momento que começar a dar tudo errado, tu vai te sentir sozinho. Sempre. Tu está enfrentando um problemão na vida, está dando tudo errado e tu te sente só. Poxa, quando eu estava bem, tinha um monte de gente à minha volta. Agora que eu estou mal, não tem mais ninguém. O problema é que tu está escolhendo o que é errado e não o que é certo. Porque a Bíblia diz, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. Enquanto tu escolher o lado ruim, no momento de dificuldade, de luta, no momento que tu precisar de alguém, tu nunca vai ter. Porque você sempre escolhe o lado errado. Jesus está dizendo com todas as palavras, o mercenário sempre foge. Quem é que tem feito parte da tua vida? Deus ou o diabo? Olha como é que tu está se sentindo agora. Olha como é que tu te sente no momento que tu tem problemas e lutas na vida. Tu se sente abraçado, rodeado de pessoas, ou tu se sente sozinho? O texto está te alertando sobre isso. Agora, olha, entra a parte de Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, e ele já vai falar sobre isso. Então vemos que eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Então ele diz aqui que o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Quando você enfrenta lutas, quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta problemas, e você vai enfrentar isso na vida, faz parte da vida, não tem como ser diferente. Nós não vivemos no céu, a gente vive na terra. Nós não somos uma alma, nós somos uma carne. A carne adoece, ela fraqueja,
ela tem dificuldades, ela tem problema. Quanto maior a idade, maior são as dificuldades que ela vai adquirindo. É normal esse tipo de coisa. Agora, nós temos um Deus, para que nesse momento, onde eu estou enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma luta na minha vida, eu posso vir à igreja e Jesus me abençoa, me cura e repreende o mal. Por quê? Porque eu não me sinto só. Estou com alguma dificuldade, problema? Lá na igreja eu sei que tem a solução. Jesus vai me abençoar. Jesus vai me ajudar. Até na nossa casa, não estamos aqui dentro, ainda estamos lá do lado de fora. E lá a gente, na nossa casa, dobra os joelhos e ora: Jesus, me ajuda nesta luta. Me ajuda nessa dificuldade. A gente não se sente só, porque sabe, Jesus está ouvindo as minhas orações. Então essa diferença daquele que escolhe andar com Cristo e nunca se sente só, porque sabe, Jesus sempre está comigo, é uma promessa dele. Agora, aquele que se sente sozinho, abandonado, é porque tem escolhido Satanás na sua vida. Não é Jesus que está na tua vida. Não é Jesus que faz parte do teu dia a dia. É o diabo que lá está, destruindo com os teus sonhos, destruindo com aquilo que você deseja, destruindo com aquilo que você gostaria de alcançar, te trazendo problemas, dificuldades e infelicidade. É o diabo que está fazendo isso. É Deus que quer isso? Não. Deus nunca quis isso. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. E Jesus é o bom pastor. Jesus é a nossa referência. Se você depois ler lá em João 17, 22, ele fala algo lindo. Assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam também um em nós. Então, quando a gente vem à igreja e temos aqui o nosso pastor, o bispo José, ele está aqui representando a graça e o poder de Deus. Ele é o nosso bom pastor aqui na terra. Porque da mesma forma que ele está sendo um com Cristo, seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, os mesmos ensinamentos, que são fáceis? Claro que não. Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, de 12 apóstolos, 70 discípulos, quanto sobrou? João. 12 apóstolos, 70 discípulos. Quanto sobrou? De 82 pessoas. Não sei em quantos nós estamos aqui. Mas se tudo der certo, e a hora que a coisa pegar fogo na terra, se sobrar nós estamos no mesmo nível que Jesus. É fácil? Não. O apóstolo Paulo mesmo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pedro mesmo diversas vezes entrou em atrito, não conseguia acreditar, não conseguia entender. Na segunda multiplicação dos pães, ele: mas Senhor, da onde que vamos tirar 300 dinheiro para dar comida para essa gente tudo? Mas tu não aprendeu ainda, Pedro? Pega ali uns cacetinhos, pega uns lambari, ora, apresenta a Deus pique e dá para todo mundo comer. Se da outra vez, com 5 cacetinhos e 2 lambari, 5.000 homens fora mulher e criança comeram, imagina agora. Tem menos gente, tem só 4.000 homens, tá mais fácil ainda, né? Mas continuavam com medo, continuavam com dúvida. Quando Jesus estava sendo crucificado, fugiu, negou Jesus 3 vezes. Por quê? Medo. São pessoas que vivem baseado nas suas emoções e não pensam de forma racional, pensam de forma emocional. As tuas emoções vão te destruir e te levar para o inferno. O coração é mau, perverso, enganoso, não tem como ser diferente. Você tem que aprender a pensar usando o raciocínio, pensar de forma racional, não de forma emocional. Se às vezes as tuas emoções te dominam, tu nunca vai conseguir ser um vencedor. Tu nunca vai conseguir realmente vencer. Tem alguns que as emoções falam tão forte que tem problema de ansiedade. Ficam extremamente ansiosos por aquilo que vai acontecer.
Mas disse Jesus, basta cada dia o seu mal. Irmão, te preocupa com os problemas de hoje. Ah, mas e amanhã? Amanhã a gente resolve. Creia em Deus. Então ele continua dizendo, é uma escolha que vocês vão fazer. É uma decisão que vocês vão fazer. E para nós complementarmos, muitos são o que ele trabalha aqui, mas eu quero chamar a atenção aqui apenas ao versículo 18, aonde ele diz, ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dá-la e poder para tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Nós temos algo que se chama livre-arbítrio, que te dá o direito de você fazer as tuas escolhas. Amém? Porém, o livre-arbítrio, ele tem um porém. Você tem o direito de fazer o que você quiser da tua vida, desde que Jesus concorde com isso. E é isso que ele está dizendo aqui. Ninguém pode tirar de mim, nenhuma ovelha pode ser tirada dele, mas eu mesmo a dou. E tenho poder para dar e poder para tomá-la novamente. Este mandamento eu recebi de meu Pai. O teu direito de escolha vai até onde Jesus quer. Se Jesus te escolheu, tal pessoa vai ser profeta, missionária. Tu pode correr o mundo, fazer o que tu quiser. Tu vai acabar caindo aonde ele quer, ou para o bem ou para o mal. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio. Tem até o limite da vontade de Jesus. Porque isso, como ele mesmo diz, é um mandamento que o próprio Deus lhe deu. Deus me escolheu para ser pastor. Eu posso correr de tudo que é jeito. Eu vou acabar caindo aonde ele quer. Ou eu vou pagar um preço muito caro por isso. Porque o meu livre-arbítrio também se curva para Jesus. É preciso que a gente tenha em mente isso. Quando ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará, até o do teu livre-arbítrio. As coisas vão até onde ele quer, até onde o propósito dele na terra. Vão até onde ele quer. E quando ele deseja, tem que voltar e fazer da forma que Jesus quer. Ele determina, ele escolhe. Bispo José até usa um exemplo disso muito bonito, aonde diz que cada um de nós é como um peixe preso na linha. E Jesus vai soltando a linha até onde ele quer. A hora que Jesus cansa de pescar, ele puxa para fora e faz o peixe ir para o cesto que ele escolheu. Deus determina. Assim como ele pode determinar tal pessoa, eu não vou mais insistir e entregar nas mãos de Satanás. Muitos exemplos já aconteceram na Bíblia toda isso. Corá, por exemplo, que desafiou a Moisés. Eles tinham livre-arbítrio. Tinham. Porém, chegou no momento que Jesus cansou com eles. Não os quero mais. E Deus deu poder para mim, para dar e para tomar de volta. E ninguém pode dizer o contrário. Resultado, bastou Moisés abrir a boca, conforme o Espírito lhe inspirou, o chão se abriu e eles foram engolidos. Em muitos outros momentos também a gente vê fatos como esse acontecerem. Com Elias aconteceu por 2 vezes. Se a memória não me engana, 2 grupos de soldados com 50 pessoas tentaram ir contra Elias, todos morreram. O terceiro grupo teve que chegar perto e dizer, por favor, podemos conversar? Aí a coisa mudou de assunto. Com Eliseu também não foi diferente. 42 jovens se acharam no direito de zombar, rir e gozar dele. Riram, gozaram e zombaram do servo de Deus até onde Jesus deixou. A hora que Jesus disse, não quero mais, saiu uma ursa e matou 42 deles.
E nós poderíamos citar muitos outros casos, até no Novo Testamento, um casal que mentiu sobre o dízimo dentro do templo para Pedro. Jesus também cansou com esses dois e eles caíram mortos. Então é importante que a gente tenha em mente isso. Deus é amor? É. Tem paciência? Tem. Porém, o apóstolo Paulo, ele nos alerta nas suas cartas aos Coríntios. Quem teria poder e autoridade para desafiar a paciência de Deus? Que nós possamos ter em mente isso. Você está fazendo as tuas escolhas hoje. Nesse momento, tu está fazendo a tua escolha. Ao sair por aquela porta, você lá fora escolhe ser o que você quiser. E Jesus vai determinar todo o restante conforme o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E lembre-se, até o teu livre-arbítrio se dobra para Ele. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra o bispo José. Mais forte para Jesus. Deus merece tudo de bom, né, irmãos? Hoje, se a gente está aqui vivo, porque há um Deus que tem nos guardado, nos protegido, né? É isso que eu sempre digo. A gente tem que valorizar quem tem valor. Que o Espírito Santo, irmãos, ele dá valor ao que tem valor. Amém? Glória a Jesus por tudo. Vamos louvar a Deus essa noite. Os músicos vêm cá, vão cantar um hino para Jesus. Diga. Dei a vocês o direito de dirigir o meu povo, mas não dei o direito a vocês de tocarem no coração do meu povo. Meu povo eu dei liberdade, dei a eles capacidade e inteligência para dei a eles o direito e o livre-arbítrio. Estou complementando a palavra que o servo pregou aqui. E com isso estou respondendo à oração de uma pessoa. E eu estou dizendo a vocês, meu povo não pode se tornar marionete, porque a eles eu dei esse direito e não posso retirar deles. O dever do homem é ensinar, é orientar, mas não exigir. Porque todas as vezes que vocês tentarem fazer isso, vão se igualar a Satanás, pois ele sim, desde o princípio, quis tornar o meu povo marionete. Escravidão, né? Não podes tu, nem ninguém, usar a minha palavra para tornar meu povo marionete. Mas a eles tens o dever de ensinar, de orientar, mas não tem o direito de amorreciar, de dirigir. E todas as coisas nesta noite foram encaminhadas, dirigidas para esse final. Porque o meu espírito estava desde o começo com vocês. E eles estavam e ele dirigiu todas as coisas para que vocês aprendam a entender uns aos outros, para que vocês aprendam a permitir que cada um tenha a sua maneira de pensar. Nem o meu espírito pode tocar nisso, como o servo complementou. A eles tem o direito, dei a eles o direito de escolha. E só no último dia, quando chegarem na minha presença, é que eu vou dizer se eles acertaram ou se erraram o caminho. Agora aqui,
Enquanto eles estiverem na carne de pecado, enquanto eles estiverem na carne natural, eles serão guiados pelo meu Espírito, certo ou errado, segundo o seu próprio conceito. Na vida, o homem tem direito para ser o que ele quiser. Ninguém Escolha tem própria. o direito de criticar. Quer ser mal, pode ser mal. Quer ser bom, pode ser bom. Quer fazer o mal, fazer o bem. Por Por isso o mundo é assim, tem os bons e os maus. Para que nesta noite meu povo possa enfrentar um dos maiores inimigos de hoje, que está solto. Você vai ter que aprender a lidar com você. Você vai ter que entrar para dentro do teu coração e ver Se examinar. e vai deliciar, mas com vocês. Porque vocês têm que deliciar porque cada um tem deliciar com vocês não poderão tocar neles. Porque é tempo de ser separado o cabrito das ovelhas. E é vocês que serão É pregar e deixar crescer. porque meu Espírito usará conforme a sua vontade. Isso não significa, servo, que lá quando chegarem na minha presença, Lá muda tudo. Cada um dará conta de si. o coração de cada um receberá a diaça ou para A condenação ou a salvação. Há tempo Depende de do que fez você, aqui na terra. há tempo de você analisar você, os seus atos, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, e você buscar o poder de Deus. Até agora, meus ensinamentos para que vocês fizessem. Agora é tempo de vocês aprenderem a escolherem para vocês. O bem e o mal. Sim. Ninguém pode ser julgado. Porque Satanás vai tentar tornar vocês marionete. Porque esta é a missão dele. Cegar e usar cada sentimento, cada maneira de agir e de ser. E vai tentar manipular vocês. Ele é inteligente, né? Porque ele veio para fazer isso. A terça parte dos anjos do céu ele derrubou para baixo. Começando o servo do que está lá em cima e aquele que está aqui embaixo. Cada um deles você será o teu juiz. Você vai entrar, certo? Ou se está que te alexar. É você. Não vai escolher o pastora, caminho. me ajuda. Sim, eu posso orar por ti. Mas é tu que tem que escolher se tu quer Deus ou o diabo. Ao homem é dado o direito. Escolha Deus ou o diabo. E é tempo para isso. Satanás não foi solto por nada, uma parte dele. Apocalipse se cumprindo, Deus tem que soltar ele Para agora, que vocês tá na hora. entendam que é cada um por si agora. Cada um vai ter que buscar para si. Ele vai tentar todos. Vai ter que obedecer do pastor até o reles, como vocês dizem. E ele vai que está em telmocuchá. E cuidado com a personalidade e com o ambiente de cada um. Porque é na tua fraqueza, nas vossas fraquezas, que ele vai raçar operar a maldade dele. E se puder, ele vai derrotar com você. Ele vai destruir você. É tempo de você orar. É tempo de você jejuar. É bíblico. É tempo de você buscar para você a sanidade. Se possível, ele enganaria até os escolhidos. E ele vai tentar. E da maneira que o homem e a mulher estão vivendo nos dias de hoje, muitos cairão. Mas eu digo para você, aquele que tiver o coração verdadeiramente em mim, ele receberá as bênçãos e o poder e a glória do Pai Celeste nas suas vidas. Porque a vida está naquele que é Ramiane, Esuela e Telamochad, que é obediente,
que realmente têm o coração voltado para o Pai Celeste. Grandes bênçãos terão. Te amo que te olhas. Amém. Por isso eu digo para vocês, eu posso usar o mais fraquinho da igreja, aquele que está mais caído, e aquele que se candidatar, eu não vou usar. Para que esse é o motivo que se Então isso que Deus escondeu, né? Do sábio entendido e revelou aos pequeninos. Aí está a palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Realmente. E cada palavra do que eu estou falando está nas Escrituras e é o complemento da mensagem que ele Não adianta ganhar o mundo inteiro, comprar toda uma cidade e depois morrer, e não levar nada e perder a salvação, porque a ganância destruiu sua alma. Olha aí. E o maior perigo não é a ganância material e as coisas da terra. É você. É o eu de cada um. A personalidade de cada um. E nesta noite eu estou alertando. A inclinação de cada um, para que meu pro mal ou pro espírito bem. possa fazer a obra. Eu sei que o teu horário é avançado, mas dá tempo para o meu espírito poder habitar e passar e ajudar você a vencer. É você que tem que vencer. Ah, irmão, me ajuda. Não, ele não vai poder te ajudar. É você que tem que se ajudar. E buscar Deus. É você que tem que buscar. Quem busca, encontra, está escrito. Quem bate, se abre, quem pede, recebe. Isso aí. Porque Glória a senão Deus. é você que estará na presença. É tempo de bater e se abrir. Pedir para receber. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, está escrito. É 1000 vezes vocês escarem do que falar, e ele é vai ficar calado, falar menos que falar e se afundar no inferno com as palavras tortas. Cuidado, cuidado, homens e mulheres. É tempo de vocês cantarem que estamos coisa. Então se humilhar perante o Senhor Jesus. E compreender, mas é você. É nós. Orai sim por aqueles que não estão conseguindo, porque isso é o teu dever. É levar a cruz uns dos outros, que a Bíblia fala, né? Mas não pode orar tocar pelo outro. no livre-arbítrio de cada um. A maneira que eles viverem é porque está dentro do coração dele. E se eles permitirem e não vigiarem, Satanás vai derrubar. Porque o coração do homem, a partir de agora, está à prova. Essa que é o em todas as igrejas do mundo, em todos os pastores, em todos que aqui habitam nessa terra, serão que te E aquele que estiver verdadeiramente em mim, eles são, mesmo que os homens julguem, eles serão julgados pelo que está dentro do seu coração, não pela aparência física. Essa que te é verdade, a reta justiça. Essa me continuar. Porque quem me ama obedece a minha palavra. Verdade. Mas quem não me ama será lesado e se tornará maionete de Satanás. Usado Ele pelo maligno. vai caminhar com a maior facilidade do mundo. Cuidado que te lo besar. Os homens tentarão destruir a palavra do Pai ainda nesta terra. Guarda a palavra do Pai no teu coração, para que amanhã você não seja enganado por ensinamentos satânicos, por homens e mulheres satânicas, que virão a este mundo ainda. Eu já tinha alertado isso. Cuidado, você que está me ouvindo, guarda no teu coração a tábua. Vão convencer milhares. Vão convencer milhares com erro. E não aceite palavra de homem, nem ensinamento de homem, porque a minha palavra é correta e ela está a verdade. Deus não é religião e religião não é Deus. O julgamento até quando o homem vai ser marionete nas mãos do diabo? Isso está em todas as igrejas. Não é só no A, no B, no C. A palavra diz: o pecado chegaria no meu altar, e o pecado está no meu altar. E o Senhor vê tudo. Mas o Pai lá no santo, e não é tempo de eu julgar, mas é você que vai se julgar sozinho. Grande ensinamento isso aí. Porque quem não está verdadeiramente no Pai será enganado nos tempos de hoje. Cuidado, Santo. Se você confiar no homem e numa mulher, você vai cair, você vai ser destruído e se tornará uma maionete nas mãos do diabo.
E para ele vai ser fichinha. Instrumento usado na mão do diabo. Pessoal. Sabedoria ele tem. Tem que cuidar. Uma religião, tudo aquilo que eu tenho pregado. Mas não te esqueça. Não vai defender ninguém lá em cima, que lá não vai virar religião, lá vai virar o povo e Deus julgando. A questão lá não tem divisão. Não tem divisão. Lá são todos iguais. Não tem placa de igreja Se vocês lá. não aprenderem a se amarem aqui, não adianta dizer que vai vir morar lá, porque não vai. É. Comece a se amar aqui. É aqui que você tem que aprender a se Se amar. unirem em Deus aqui. Não é tempo do homem dizer tu é torto. Que é um lugar não, de preparação, é ele que né? tem que achar que se é torto ou Se não. preparar para se salvar Você aqui. tem que preparar e a sua é o teu coração. Cada um tem que limpar o seu É a coração, tua o seu vida pensamento que tem que maligno, ser não é mesmo? consertada individualmente dos outros. É tempo de vocês fazerem Ou se endireita ou vai pagar caro por não se endireitar na presença de Deus, né? É isso aí. Cada um terá que se julgar. Não critica o teu irmão. Critica você. Não tem mais eu que ele, não Para tem que ver se criticar você ele. realmente está apto É para que eu sempre preguei há 50 anos que eu prego essa palavra. Ou para que tchale será. Tem que apontar para nós, não para os outros. Homens e mulheres, Apontar os outros é tempo de você covardia. olhar para dentro de si. É tempo de você olhar para Olhar para de dentro do si. seu coração, ver o que tem lá dentro. Olhar com a fé, né? Pela fé. E quando eu falo, quando eu oriento, quando eu digo, e muitas vezes eu tenho dito, Está muito difícil conviver um com o outro hoje na Terra, né? mas muito é difícil. porque, sério, porque cada um quer olhar para o outro. E você tem que olhar é para você. E os casais, um quer contrariar o outro. Tem Mas prazer é de contrariar um você ao que outro. tem que pensar. É você que tem que ver. Pais a e filhos não querem contrariar o outro. Porque eu digo, Ninguém quer se unir, a se sério, eu amar. digo uma coisa, Telesano. Estou dizendo aqui agora. Sim. Há duas que te amam. Mas um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. Quem está no Pai vai conseguir conciliar as duas coisas. É tempo de vocês aprenderem a fazer isso. É. Porque só quem ficar firme na presença do Pai, Sim. esse realmente habitará no reino de Aí Deus. eu falo como os apóstolos falaram para ti. Com Dá-nos esse fé, amor, dá-nos revestimento de força. Nós não temos essa capacidade. Os pastores, os vocês apóstolos falaram para acham- Jesus um dia assim. Ou vocês acham É, que não é brincadeira Satanás, resistir servo, às ou afrontas vo- do mundo. Ou vocês acham que Satanás foi solto, ele viria sozinho para cá? Não. Ou você acha que os meus anjos não estão com vocês? Foram preparados para ajudar vocês? Apocalipse se cumpriu. Mas ele vai ajudar somente você, não o teu irmão do lado. Se teu irmão do lado buscar, ele vai receber. É, são 7 selos, né, que está para abrir o Não Apocalipse. interessa quem seja, que igreja que seja, que pastor que seja, o mundo está sobre prova. Podemos saber qual é E o selo que foi cada aberto? um terá que buscar para si. Verdade. Porque aquele que não buscar e não fazer a vontade do Pai se tornará marionete nas mãos do diabo. Sim. E ele guiará conforme a sua vontade. E farão vocês a transgredirem a palavra do Pai, a fazerem errado Fazer o e que ele fez, agirem né? da forma errada. Verdade, transgredir. Cuidado. É tempo de você não olhar para o físico e a aparência, mas olhar para dentro do teu coração e reacionar. Amar uma alma. Preparar uma alma para Não Deus. interessa que igreja que seja, porque todas elas estão dirigidas pelo poder do Pai Celeste. E os anjos estão aí para poder ajudar. O Espírito Santo estão aí. É tempo de fazer isso. Mudar o pensamento e o Estou coração para Deus. complementando o que É. o servo falou e dizendo a vocês. Obrigado. Agradeço. Muito bom. Porque isso era necessário para que ele santo. Estou alertando em todas as igrejas para que vocês Preciso. Vocês terão tempos difíceis, mas vocês terão O povo não vitória ouve tu ainda. falar que é Deus. Deus está falando Servo com nós Lavessuricano, aqui, né? vocês terão vitória, eu não posso dizer mais que isso. Vocês ainda terão grandes vitórias. Amém, que vitória. E esse ele comprometeu que uma grande notícia. E eu digo para vocês, cuidado, para Obrigado. que vocês não virem marionete nas mãos do diabo. Santo é Deus. Porque ele não vai olhar pelo que tu está vestido nem calçado.
pelo teu cabelo, nem por nada. Ele vai olhar para o teu coração. E se tu estiver no pecado, ele vai te tornar uma marionete. Verdade. E vai fazer com que você transgrida a obra do Pai, transgrida o ensinamento do Pai Celeste. E ai daquele que transgredir, porque lá no céu, duro será o juízo de cada um. Não é Aqui brincadeira, não. vocês vão viver na regalia. Mas quando chegar lá, a palavra do Pai é uma só. Verdade. Se Satanás foi condenado ao fogo eterno, nós seremos também, se pecar aqui, não santificar com Deus. Não esquece disso. O mesmo Deus que condenou Satanás vai condenar nós também pelo pecado. Porque ele desafiou Deus, ele desrespeitou a Deus. E hoje ele quer nos levar para o inferno com ele, porque ele já está condenado. Nós não temos condenado. Não tem ninguém condenado na terra. Todos têm perdão ainda. Porém, tem que entender que o Satanás não tem mais perdão. Ele já está condenado ao inferno. E o fogo existe, o inferno existe, e o céu existe sim. É mentira das religiões que dizem que o inferno não tem, que Deus não botar ninguém no inferno. Deus não botar ninguém no inferno, ele é bonzinho, ele é maravilhoso. Cuidado com isso. Se tu pecar e desrespeitar a palavra dele, ele não vai te botar, é tu que vai para lá. Ninguém vai preso numa cadeia sem roubar, sem matar, sem destruir. Não é verdade? É a pessoa que faz e vai para lá. Então, só cumpre-se os deveres, as autoridades nos botam na cadeia, porque a gente mereceu, a gente fez a coisa errada. Olha como é que é o inferno, é a mesma coisa, irmãos. Pensa bem nisso. Deus não bota ninguém no inferno. É a gente que vai para lá. Deus não bota ninguém no céu também. É nós que vamos para lá pelas boas obras. Ele vai nos dar o direito de viver aonde nós quiser. Cuida. Teus dias são contados. Os dias já passaram. Onde está tudo carça curta no colégio. Hoje temos tudo vovô, bisavô por aí afora. Passou, a gente não viu passar. E daqui a pouco nós temos uma fila lá para ser julgado. Como é que vai ficar? Não logra ninguém, não pega dinheiro errado, não seja ganancioso, não seja errado. Olha para Deus, não é assim? Ama a Deus. Cuidado para não reter contigo o que não é teu. Ó, viu? Nunca pega um centavo que não é teu, logrando os outros, aproveitando da tolice de alguns. Não retém Cuidado. contigo o que não é teu. Já foi pregado aqui, Deus já falou sobre várias passagens. Mas eu digo para vocês, esse é um alerta muito que está sendo em todas as igrejas. Amém. E muitas delas onde o meu espírito não pode falar, devido a ensinamentos, ele está usando a própria palavra. Eles nem Pai. aceitariam isso aqui, muitas igrejas evangélicas. O Espírito Santo, ele tem meios para falar Eu das sei. pessoas. E está falando pela própria palavra com cada um nos tempos de hoje. Amém. Glória a Deus. E eu digo para você, é tempo de você despertar. Olha para dentro de ti e julga-te a ti. É verdade. Hanse, briqueta, lochivisa. Essa é que eu tinha que falar nesta noite e a mim foi enviado para falar. Deixo a paz verdadeira com todos vocês, que ao Pai pertence. Glória a Jesus. Essa igreja é um pedacinho do céu, gente. Isso aqui é um pedacinho do céu. Isso aqui tu vai ver lá na glória de Deus. Tudo está vindo aqui, ouvindo aqui, tu vai ouvir lá. Porque nós preservamos a Bíblia Sagrada. Aleluia. Eu tenho muitos profetas aqui. Eu tenho uma profecia, dom bíblico. Eu vim para falar convosco, Verdade. Amém. Eu fui enviado para estar aqui e trazer a espada para A espada para lutar contra o maligno. Para que o povo esteja protegido por aquele que virá. Fui enviado pelo Pai, especialmente para estar nesse lugar aqui, como estarei em outros lugares também. A minha espada está embainhada para trazer a paz àqueles que buscarem, para trazer a vitória àqueles que clamarem, para o mal não tocar naqueles a qual, como servo mal não vai tocar em nós, não, nós estamos guardados por Deus. Para não tocar, esse um general que sou, de guerra, que poderoso, general de e guerra, a espada minha é grande, e o mal não tocará, servo, como falei, Verdade. fui
fui enviado a outras cidades também, Halakachur Amém. Halemai. Estou hoje aqui, Halamassi, Oh, glória. com o poder do Pai, Fala Halakachur em todas as nossas igrejas. Todas as igrejas Halemai. podem falar. O fogo virá sobre muitos, Halakachur Amém. Halemassai. Deixa Eu que vem. guardarei, Halakachur Halemassi. Queremos a verdade sempre. Meu povo não precisa, Halamassai, temer, Aleluia. Halakachur Halemai, pois eu estarei Não convosco, tememos. Halamassai. A Aleluia. proteção do Pai estará sobre aqueles que clamarem, Sim. Halakachur Aleluia. Serão separados pelo mal e pelo bem, Halakachur Halemassai. Verdade. O mal não tocará nos bem que estarei, Halakachur Halemassai. Aleluia. Porque o poder do Pai estará sobre vós, Halakachur Halemassi Kalamai. O mal não tocará naqueles que estão marcados pela promessa, Halakachur Halemassi Kalamassai. Eis a guerra que virá, servo Tilamassai. Mas o mal não prevalecerá, Halakachur Halemai. Sim, verdade. Aquele que cumprir a palavra, Halakachur Halemai. Sim. Aquele que se humilhar para o Pai, Halakachur Halemassi Aleluia. Kalamai. Aquele que ouvir a mensagem, Grande Halakachur vitória Halemai. teremos do Aquele Senhor. que se buscar a paz Vamos buscar do Pai, Deus, vamos orar Halakachur mais. Halemai. E nesse momento, servo Lamassi clamar Lamai. mais. Orem ao Pai nesse momento, Halakachur Amém. Lemassai, para serem revestidos Aleluia. do alto, Halakachur Amém. Lemai, para serem Vamos. cheios do Espírito Santo, Halamassai. Não vamos cantar, cheios João. das Vamos suas orar. Pode largar o vontades, instrumento. Halakachur Lemai. O Aleluia. mundo está muito cheio das suas vontades, Aham. Halamassai. Olha Muito aí. cheio do pecado, Halamassai. Como o servo estava pregando, as suas emoções falam mais do que a obediência da palavra, Halamassai. Se fala mal do filho, ele fica bravo, Halamassai. Se fala mal da esposa, Halamassai, fica nervoso, Halamassai. Mas não estão por dentro da palavra. fala mal de Halakachur Jesus, eu não tô nem Lemassai. aí. Estão de briga, servo Halamassai, de felica um contra o Halakachur Halemassai e fogem da palavra quando suas emoções pelo Halamassai são usadas pelo diabo Halamassai e ele sabe tocar e irritar as pessoas Halakachur verdade, Halemassai. verdade, é o que tá E aquele que acontecendo. não está com o espírito Halamassai Verdade. é tocado, é afligido por isso que Halamassai. Deus mude esse Mas coração. aquele que tem a obediência da palavra Halamassai, ele para Halamassai, ele olha Halamassai, ele pensa Halamassai, Confia. e pede ajuda do alto para discernir o bem Isso do aí. mal. Confia em Deus e vence as carnes, O vence diabo, o ele mal. sabe cada fraqueza de Deus cada dá força um, a quem Halamassai. clama e quem pede. Ele sabe tocar nas suas fraquezas, É. Halakachur Halamassai. E ele faz de tudo para tirar a pessoa da presença, Halamassai. É mesmo. Para irritar no meio, dentro da igreja, Verdade. Halamassai. Nos trabalhos que estão fazendo, Halamassai. Eles têm sido astutos para irritar as pessoas, Halamassai. Para trazer divisão, Halamassai. Verdade. Para trazer discórdia, Halamassai. Para as igrejas estarem implodidas dentro de si, Halamassai. Onde o diabo entra, Halamassai, divide, Halamassai. Ele afugenta, Halakachur Verdade. Halemassi Kalamai. Mas não é assim que o Pai quer com entre vós, Halakachur Halemassi Kalamai. Quer Verdade. que sejam cheios do Espírito, Halamassai. Cheios do poder, Halakachur Halamai. Orando em todo o tempo, Halamassai. Sendo remidos pelo poder, Halakachur Halemassi, Halakachur Halemassai. Glória Ou a buscando o Espírito Santo, Halamassai. É tempo, como a serva falou, Halakachur Halamai. De orar, Halamassai. De buscar o Espírito, Halamai. De estarem cheios do Espírito, Halamassai. Não cheios de orgulho, Halamassai. De Verdade. vaidade, de fofoca, Halamassai. Sim. De ter rancor contra o seu próximo, Halakassai. Desejos Mas é cheio do carnais. Espírito, É verdade. Halamai. É cheio da graça Pra do destruir a Pai, alma. Halakachulemai. Espantando o mal da sua vida, Verdade. Halakachulemassai. Para que o Pai possa abençoar Glória o a servo de Halamassai. Aquele que estiver cheio do Espírito, Halamassai. Aquele que estiver cheio da graça, Halakachulemai. Glória a Pode Deus. ser afligido, Halamassai. Pode ser escaneado, Halamassai. Mas não Aleluia. foge da presença e da graça do Pai, Halakachulemai. Porque Pura o verdade. amor de Cristo é mais forte do que tudo dentro de si, sem dúvida. Halakachulemai. Porque o amor do Pai está mais forte que dessas Aleluia. coisas dessa terra, Halakachulemasai. E essa é a vossa vida que Terra, vocês tudo têm é que passageiro, viver, que Deus tudo é Halakachulemasai. eterno. Vão ser afligidos, mesmo? Halamassai. Vão ser caluniados, Halamassai. Vão ser perseguidos, Halamassai. É. Mas o mundo não pode contaminar o coração daquele que busca, Halakachulemai. Em tudo perseguidos, Halamassai. Glória Em a tudo Deus. aflitos, Halamassai. Mas não contaminados com as coisas dessa Aleluia. terra, Halakachulemai. Glória a Jesus. Não contaminados com a tristeza desse mundo, Halamassai. Não pode ser O homem tristeza vai com falar nada. mal de vós, Halamassai. Verdade. O homem vai falar mal da palavra, Halamassai. É verdade, O vai homem vai se perseguir a levantar palavra. para fechar as suas igrejas. O crente é Halamassai, perseguido porque o diabo Halamassai. usa Mas se os homens vocês e mulheres estiverem para orando perseguir no Pai, o Halamassai, fiel a Deus. a igreja está em vós, Halamassai. O amor Eles está chamam em isso aqui vós, de fanatismo. Halakachu, Mas isso aqui é Deus na nossa vida.
Graças a Deus. Servo, eu trago para a tua igreja renovo, Precisamos. esperança no Pai, É tempo. para que orem, se entreguem, verdade. é tempo de se entregar ao É. Espírito, É tempo verdade. de pegar a espada e guerrear contra si mesmo, Verdade. dizendo que a minha carne seja mortificada, Verdade. a minha carne seja pisoteada, e que habite o Espírito, Aleluia. o mundo traz aflição, verdade. traz dor, Depressão. traz depressão, como é que o mundo Idolatria. tem feito, servo, Ganância. a depressão Maldade. da ansiedade, É. o servo Cobiças falou, diabólicas. É. ele falou sobre a ansiedade, Ansiedade, verdade. e isso tem sido um mal para o tempo de um mal hoje, para o tempo, é verdade. O povo é muito o ansioso por povo não tudo, sabe mais menos para buscar esperar, Deus. servo, Por isso estão na mão do diabo, se demoniando toda hora, Verdade. A provisão do Pai, não se entristeçam pelas coisas dessa vida, mas se alegrem pelas coisas que o Pai vos dá, se alegrem por tudo que o Pai Deus nos fará renove sobre cada vós, dia. o Ele. mundo é mau, Muito. mas Deus é bom, Verdade. Ele ama os seus Muito filhos, e Ele está aqui para tocar em vocês, Aleluia. Verdade. para abençoá-los, Precisemos. para tocar sobre cada um de vós, Sim. Halamassai. O mundo Deus desfalece quer um muito a povo nossa servo, fé. Halamassai, feios, fervorosos, Aleluia. cheios do Espírito, Verdade. Glória a não Jesus. orgulho, servo, Halamassai, verdade. não inveja, Samassai, não divisão, Halamassai, não irados contra a sua igreja, Halamassai, Verdade. não irados contra os seus pastores, Halamassai, mas humildes, Halamassai, mesmo quando algo lhes Obedientes à palavra e mesmo quando os algo servos do Senhor. desagrada, Halamassai, Verdade. mesmo quando eles se sentirem contrariados, Halamassai, eles se colocam no seu lugar e dizem: eu sou um servo, Halamassai, eu tenho que obedecer, Halamassai. Com humildade, O meu né? Pai é maior do que todas as coisas, Halamassai, e não a Aleluia. minha vontade, Halamassai. Aqui prevalece a vontade dos pais, Halamassai, não a do homem qualquer que seja, Halamassai, mas é a vontade do Pai Celeste que usa vocês para trazer a vontade, Halamassai. E o homem tem que entender isso, servo de Lamassai. Eu já falei em outros lugares, Halamassai. Obrigado, Eles têm Deus, que Jesus. entender quem é usado por Deus, Halamassai, e verdade. quem é usado pelo diabo, Halamassai. O Verdade. diabo vem, servo, aceitando tudo, Halamassai, Verdade. permitindo tudo, Halamassai, Sim. o pecado, a prostituição, Facilitando a Halamassai, vida para levar para o dizendo que não inferno depois. precisa mudar, dizendo que não precisa ser transformados, Halamassai, mas a palavra da cruz ainda é uma Dando só, prazeres Halamassai. diabólicos, A porta ainda é estreita, Halamassai. Verdade. Existe um pastor único, Halakachungalemai, aquele que morreu dá na cruz vida por nós um aqueles dia. que ele Esse é o entregou, pastor único, Jesus Halakachungalemai, Cristo, é Halamassai. O homem Glória ao fala Pai, o glória ao pecado, Filho, glória ao Espírito Halamassai, Santo. aceitando o erro, Halakachungalemai, mas Deus não aceita Halakachungalemai. Trarei um tempo sobre esses lugares, servos de Lamassai, onde eles verão e se arrependerão, de terem induzido Só o povo Deus, ao só erro, Deus pra fazer grande de terem induzido os servos de Lamassai Verdade. a ir a outro caminho, Verdade. Cabe a cada um a si, servo de Lamassai, Então estou saber o que é caminhando. certo, o que é errado, mas esses pastores, esses homens que levam o povo ao erro, vão cobrar duramente, trarei a espada sobre eles, Verdade. para eles entenderem quem é o Pai, o Pai não deixa brincar, Verdade. não está aqui para brincadeira, levados pelo dinheiro, levados verdade. pela fama, levados pelo orgulho do homem, verdade, mas verdade. o Pai é humilhar, Verdade, trarei a espada, Aleluia. cobrarei, porque é tempo de levar o meu povo para o Pai, é tempo de levar para a vida, para o caminho, eu a vim Deus. para fazer isso, servo, Amém. levar a vida, não a morte, Verdade. é tempo, Vamos passar da morte para do a pecado vida. passar, Morar com Deus, morar com Jesus. Isto sim é viver. Graças a Servo, Deus. Halamassai, Tchurelemassai. Glória a Ore Deus. pela tua igreja, Halakasulamai. Cada um vai orar, Halamassi, Halamassai por si, Halakachulamai. Verdade, Não vamos. vai orar pela Agora. família, nem por ninguém, Halamassai. Orar Mas por vai si. dobrar aos seus joelhos, É. Halamassai. E vai orar para que o Espírito Santo Vencer entre na sua vida, Halamassai. pecado, a E vaidade, eles têm que todo sair mal. daqui, servo, renovados pelo Espírito, verdade, verdade. Eles precisam sair daqui, servo, Halamassai. Sim, Deus que deixando a abraça velha nós, criatura tocar em nós, Halakachugalemassai. que Deixando o fortalecer. pecado, Halakachugalemassai.
Halamassai, Aleluia. deixando as coisas velhas para trás, Halamassai, e Aleluia. vivendo uma nova vida em Cristo, Halakachu, Halamassai. Esse ano se passou, servo Halamassai, e virá outros, Halakachu, Halamai, mas eles têm que vir mudando, Halakachu, Halamai, sendo transformados, Está no ano Halakachu, novo, Halamai, nova criatura com Halamassai, pensamento bom, para né, serem irmãos? tocados, Halamachu, Halamassai. Fazer o bem sem olhar a quem, né, irmãos? Trarei Isso que sobre tem que ele, fazer. servo de Lamassai, Amém. o Espírito Ralamassu, Aleluia. Ralamassi, Glória a Deus. Lamassai. Para aquele que Agradecemos clamar, tudo. Ralacachu, Obrigado de Ralamasai. coração. Obrigado por eu estar aqui, Não, Ralacachu, eu que agradeço. Ralamassi, Nós temos que agradecer. nessa igreja onde habita a luz do Espírito, Muita Ralacachu, gente enganada dentro da Ralamassi, igreja, Ralamasai. com Eu dons, posso com tudo, servo só de faz o mal. Lamassai. Eu tenho Só tem livre maldade, acesso, é Ralacachu, Ralamasai, aqui, horrível. Ralacachu, Ralamasai. Os dias Eu estão se posso findando enviado, Ralacachu, Ralamasai, do Pai Celestial, Ralacachu, Ralamai. Aqui é um portal, Ralacachu, Ralamassi, Graças a Deus, Ralamai, glória a de Deus. luz, Ralacachu, Glória a Deus e poder, Ralamassi, aleluia. Ralamai. E eu venho e vou para Ralacachu, Aleluia. Ralamassi, Ralamasai. Peguei, tem a luz divina, mas o senhor está dizendo, né? Que Tem não a luz do posso, Espírito Ralacachu, Santo. Ralamassi, Ralamai. Graças a Mas Deus. aqui falo, Caracachu, Ralamassi, Aleluia. Ralamassi, Ralamai. Os céus Obrigado, são reais, Deus. Ralamassi, Verdade. Ralamasai. Há Verdade. uma luz sobre Ralacachu, Ralamassi, Verdade. Ralamasai. Aleluia. Ramachu, Ralamassu, Ralamassu, Glória a Deus, Ralacachu, aleluia. Ralacachu, Ralacachu, Santificado é o nome de Ralamai. Jesus. Orem, Ralamassu, Ralamai. Amém. Clamem, Ralacachu, Ralamasai. Vamos orar, vamos clamar E agora. busquem, Ralacachu, Ralamai, Ralacachu, Aleluia. Ralamai. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que o Espírito de Deus, né, mano? O céu está aberto sobre esse lugar, pode ter certeza. É milhares de anjos aqui dentro.